tem algumas coisas que dificultam o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. Amém? Talvez hoje a sua vida espiritual esteja estagnada, né? O que é uma vida estagnada? Nós temos aqui na frente da igreja uma piscina, só que a gente não tem usado essa piscina porque viemos do frio agora, e a piscina já veio para o prédio, né? A gente não tem nem necessidade, então ela está ali parada. E quando a água fica parada, o que acontece? Se você abrir ali a lona, você vai ver que a água está esverdeada, ela está cheia de limbo, né? Lodo, entende? Porque ela não está em movimento. Assim é a vida do crente. Se você parar, você começa a criar lodo, você começa a criar aquilo que é vida, começa a morrer dentro de você. Você está espiritualmente estagnado. E aqui olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. A mensagem é impedimentos ao progresso espiritual. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A gente vai falar um pouco sobre esse texto. O que a gente precisa entender antes de mais nada é que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, portanto, enquanto nós não chegarmos lá no céu, enquanto nós não estivermos lá no céu, o tempo que nós estivermos aqui no mundo deve ser um tempo onde nós devemos crescer espiritualmente. Você cresce na sua carreira, na sua profissão, você deseja alcançar uma prosperidade maior, não é assim? A gente faz curso, a gente se aprimora para aumentar o salário, para ter uma capacidade maior de ganho, mas espiritualmente tem que ser a mesma coisa, a gente tem que continuar crescendo, né? Deus, Ele espera o nosso crescimento espiritual. Deus espera isso de nós. Como que é a vida de um ser humano? Vamos comigo aqui, gente. Como que é a vida de um ser humano? Minha filha está grávida, está para ganhar a Rebequinha, né? Ela vai crescer, ela vai nascer, ela vai depender do leite materno. Aí passa um tempinho, ela vai começar a dar uma papinha, não é? Você começa a dar outros suprimentos, e com o tempo ela vai desmamando e vai partir para um alimento para que ela ganhe peso, para que ela ganhe músculo, e ela vai crescer, vai engatinhar, vai andar até se tornar um ser humano como nós aqui, pleno. Paulo está dizendo: quando eu era menino, 3 características ele dá aqui da criança: falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu deixei de ser menino, virei homem, virei adulto, ele continuou falando, pensando e raciocinando, só que de maneira agora madura, de maneira diferente, né? Então quando ele diz assim, quando eu era menino, olha que interessante, vamos raciocinar aqui comigo. Eu gosto de pregar explicando a palavra. Ele usa um verbo no passado, não é? Quando eu era. Então ele está dizendo que o seu ser, a sua identidade, a sua natureza é uma identidade, né, que está num estado de constante transformação. Todos nós aqui estamos sujeitos à alteração.
a adaptação, a mudança. Eu estou terminando de ler Robinson Crusoe, um rapaz que morou numa cidade lá na Inglaterra. Ele vai morar numa ilha, e lá naquela ilha ele tem que se adaptar. Lá ele não tem leite como a gente compra na padaria, lá ele tem que ordenhar a cabrinha. Entende? Então assim, você vai se adaptar a uma nova situação, porque nós somos seres que se adaptam. A gente se adapta a muitas coisas na nossa vida. Quem que já não viu uma pessoa sem um braço, sem uma perna? Ele tem que saber que ele tem que viver sem ter aquele membro. Ele tem que se adaptar. Ele tem que criar uma vida adaptada. Então, quando eu era criança, ele está dizendo, eu sou um ser que estou em mudança. Agora vamos pensar aqui, como é que quando eu era menino, falava como menino. Qual que é o assunto de uma criança? É brincar, é ao nível da conversa de uma criança, né? Então ele falava como criança, ele pensava como criança. Como é que uma criança pensa, né? E ele raciocinava como criança. Quando a gente se torna adulto, a gente passa a falar diferente, pensar diferente e raciocinar diferente. A gente passa a refletir, a gente passa a pensar com profundidade, a gente tem a capacidade de pensar em soluções de problema. Uma criança não pensa em solução de problema, porque na verdade para ela nem existe isso que a gente chama de problema. Quando eu era pequeno, eu ouvia meus pais falando sobre dívida, dinheiro, problema, eu nem sabia do que eles estavam falando. Aquilo era de um outro mundo, era de uma outra realidade, porque ele ainda não criou, não desenvolveu o senso de responsabilidade, né? E assim por diante. Agora, espiritualmente, quando você vem para Jesus, você é um bebê, você acabou de nascer espiritualmente, e você tem necessidades espirituais. Você precisa se alimentar do leite, você precisa se alimentar da palavra, você precisa estar com irmãos que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo propósito, né? Um cristão, por exemplo, que está fora da igreja, vai ser muito mais difícil para ele ter um ânimo, né, mocinha? A gente está conversando ali agora. É muito difícil você sozinho. Pois é. Então, e fica difícil você sozinho vencer essa batalha. E esse impedimento, eu quero falar agora então sobre esses impedimentos. Lógico que são muitos. Eu numerei aqui, ouça a palavra, nossa, que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Algumas coisas que muitas vezes impedem o nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, as atrações do mundo. As atrações do mundo muitas vezes retarda, impede. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 19, 26. Vou pedir para minha esposa ler. Gênesis 19, 26. Gênesis 19? Isso, versículo 26, por favor. Olha como a atração do mundo é um impedimento para você seguir Jesus. Lê para nós aí. 26, né? Isso. Mas a mulher de Ló, Isso. Pode ler. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, uma coluna de sal. Por que ela se tornou uma estátua de sal? Porque o anjo veio para a casa de Ló e disse: olha, pega você, tua esposa, tuas filhas e os seus genros e sai de Sodoma, sai de Gomorra, porque o juízo de Deus está vindo sobre essas cidades. E não olhem para trás. Não tem nada lá para vocês buscarem mais em Sodoma. E Sodoma é um símbolo
chamado na Bíblia de mundo, desse sistema contrário a Deus, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ló estava saindo de Sodoma com as suas filhas, os genros, nem quiser, estava saindo com as filhas e a esposa. E o que a mulher de Ló fez? O anjo falou: e não olhe para trás. O que ela fez? Agora, por que essa mulher olhou para trás? Porque talvez ela não queria ter deixado a casa dela, as amigas, ficou pensando nas coisas que de repente ela perderia. Em outras palavras, ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma ainda estava dentro do coração dela. Sabe quando uma pessoa se desvia de Jesus? Não é do dia para a noite. Uma pessoa se desvia de Jesus quando você começa a deixar o mundo crescer dentro de você. Aí chega o dia que você fala: eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais buscar a Deus. Então esse é o primeiro impedimento, a primeira distração que a gente vê aqui do mundo. Então, se você quer progredir espiritualmente, a primeira coisa que você tem que tirar da sua vida é essa atração pelo mundo. Quando a gente liga a internet, está cheio de atrações do mundo. Tem mulheres bonitas, tem mulheres nuas, seminuas. O tempo todo, aonde você vai, o mundo está dizendo para você: venha curtir, venha viver, venha experimentar. Só que o que acontece? Essas coisas te afastam da presença de Deus. Essas coisas te afastam da presença de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui como um crente super espiritual, não. Eu quero falar com vocês hoje como um irmão de carne e osso como você. Eu estava lendo um livro esses dias, o cara fala sobre a pirâmide espiritual, e ele fala uma coisa interessante, que todas as vezes que a gente vai para a internet, o mundo é tão apelativo que todas as vezes que você ligar o teu celular para entrar numa rede social, você tem que ter uma intenção antes de abrir a internet. E você tem que usar a internet assim: eu tenho uma intenção, eu vou para cumprir esse propósito e já vou cair fora. Porque se você ficar ali, o diabo joga um anzol nos seus olhos, te joga um anzol para te fisgar. Internet é uma bênção quando existe uma intenção e um propósito. E vez por outro, aí eu acabo ficando mais tempo do que deveria. Mas eu fiz um propósito comigo mesmo de ficar muito pouco tempo na internet. Por isso que eu comecei a comprar livros. Porque o que a Bíblia diz? Se algum louvor há, se alguma virtude há, se a coisa... A Bíblia não está falando que eu tenho que ler só a Bíblia. A Bíblia fala que eu tenho que buscar tudo aquilo que é de boa fama, aquilo que... Entende? Quando eu estou lendo um livro, aquilo está me construindo, eu estou viajando para o mundo, aprendendo às vezes uma frase, uma coisa... Isso para um esporte. A Bíblia, ela não restringe a vida do crente a só ficar dentro da igreja, mas ela diz: se você vai colocar coisas no seu interior, que sejam coisas que sejam positivas, que sejam... Então eu fiz uma escolha de deixar pouco tempo para a internet e usar o meu tempo para estudar, para ler. Esses dias que eu estou abusando um pouco, meu pai está em casa, eu estou ali jogando um pouquinho mais com ele, mas ele vai embora, eu vou voltar para a minha rotina de estudo, de leitura, entende? Então a gente precisa tomar cuidado se o mundo não está dentro do nosso coração, porque se o mundo pegar a tua atenção, como fez com a mulher de Ló, a Bíblia fala que ela virou uma estátua de... Agora imagina que estátua estranha, né? A estátua com o pescoço virado para trás. Porque ela virou para trás, ficou com um torcicolo que nunca mais saiu, viu? Não voltou mais o pescoço dela para o lugar. Ficou uma estátua virada para trás. E ali, e isso é tão sério que uma vez eu preguei lá na Boas Novas, né? Uma pregação chamada Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus falou isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. A única pessoa na Bíblia que Jesus fala: lembrai-vos dela. Lembre-se dela.
Por que Jesus falou isso? Gente, Ló começou, sabe quem que era o tio de Ló? Abraão, um homem que tinha as promessas de Deus. Com certeza essa pregação não vou conseguir terminar hoje, mas eu vou começar ela aqui hoje. Eu estou ainda no primeiro ponto, tem mais 5 aqui. Vou fazer uma série. Você vai ver? Amém. É forte aqui, viu? Essa mensagem é forte. Deus me deu hoje à tarde. Eu ia pregar uma outra coisa, aí Deus me levou para esse texto, está até conversando com você, né? Até perdi o que eu estava falando aqui. De que ele era sobrinho de Abraão. Sobrinho de Abraão, o homem que foi chamado para ser o pai do povo de Israel, né? Pai de multidões. É o rapaz que estava sempre com seu tio, vendo Deus falar com ele. Mas Ló é um cara que não estava ligado nas coisas do Espírito. Você vai ver o tempo todo Abraão fazendo altares. E Ló só faz tenda. Ló, ele está junto com Abraão, mas a visão dele está no dinheiro. A visão dele está em conquistar. Ele não está andando pela fé como o pai Abraão. Quando Abraão recebe a ordem de deixar os seus pais, não falou para ele levar. Não falou para levar Ló, bem lembrado. Ele foi ali junto. Ok, agora está junto, como é que a gente faz? Né? Ele está ali sempre com os seus gados, mas você não vê altares na vida de Ló. Quando Abraão chamou Ló, olha que interessante essa parte. Abraão chamou Ló e disse assim: Ló, que os pastores, o gado dos dois cresceram bastante. E os pastores deles, que cuidavam dos animais, começaram a tretar, começaram a brigar. Aí sabe o que Abraão falou? Abraão, que era o mais velho, chegou para Ló e falou assim: Ló, não tem como a gente conviver junto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, já tem uma coisa aí esquisita, porque pela lei judaica, ou pela lei da Bíblia, o mais velho é que tinha que ter o primeiro lugar. É Abraão que tinha. Mas Abraão tinha tanta certeza que estava na direção de Deus, que para onde ele fosse, Deus ia levar ele para o centro da vontade dele. Aleluia. Aleluia, Deus. Esse é Deus. Outra coisa, o que separou Abraão e Ló não foi os gados, foi o princípio de vida. Carne e espírito não andam junto. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Se você está andando no espírito, quem não está no espírito não vai conseguir andar com você. Quem está na carne não consegue andar com quem está no espírito, porque são dois princípios de vida diferentes. Por isso que a Bíblia fala que o crente tem que casar com o crente. Que quando você casa com o ímpio, a Bíblia chama isso de jugo. Por que chama de jugo desigual, hein, pai? Porque o jugo é aquele negócio que você põe na cabeça do boi, a canga. É um negócio que você coloca assim, e aí você tem o boi mais novo, que não está acostumado a trabalhar, aí você coloca o jugo na cabeça dele. O mais velho, que tem a força, que já trabalhou, que conhece, ele vai puxando o burrinho, o bichinho lá mais novo, para ir acostumando o caminho. Sabia disso? Só que o que é o jugo desigual? É você pegar dois animais, um que sabe qual é o caminho, o outro que não sabe. Um vai querer ir para a esquerda, o outro vai para a direita. Não vai se desenvolver. Como é que pode? Você fala: não, eu vou buscar Deus. Aí o teu companheiro, a tua companheira diz: não, mas eu não quero Deus. Você tem uma empresa, fala: essa empresa aqui é para a glória de Deus. O seu sócio está pensando só em ganhar dinheiro, glória a Deus. O teu sócio está pensando só nas coisas do mundo. Nós já tivemos casos assim, eu e a Paty. Falamos com um parente, uma pessoa que a gente conhece, não faz sociedade, não faz, porque essas pessoas não têm Deus, elas não vão. Não, eu vou fazer, estão injetando dinheiro. O que aconteceu com a empresa? Quebrou toda a reserva que a pessoa tinha, investiu, perdeu tudo. Por quê? Porque a pessoa não entendeu
que dois princípios não podem caminhar junto. O espírito e a carne não conseguem caminhar junto. Isso é Ló, isso é mulher de Ló. Por que eu estou falando isso? Porque quando Abraão, olha que interessante, quando Abraão chegou para Ló e disse assim: escolhe para onde você quer ir, e eu escolho para onde eu vou. Quer ver? Você está em Gênesis, volta comigo, que eu já estou terminando a minha pregação de hoje. Hoje eu paro por aqui, depois eu continuo. Abre lá comigo, esse texto nem estava na minha. Gênesis 13, versículo 14. Então vamos voltar um pouquinho. Volta um pouquinho comigo, gente. Vamos no 9. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te Gênesis 13, 9. Não está toda a terra diante de ti? Abraão está falando para Ló: a terra não está tudo diante de você? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para? E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Olha esse versículo aqui agora, ó. Se o Jonas estivesse aqui no culto, ele ia fazer assim, ó. Levantou Ló os olhos, grifa na sua Bíblia aí, os olhos, e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Ele escolheu o caminho de que lugar? Sodoma. Ele escolheu o lugar que futuramente ia ser destruído. Por que ele escolheu esse lugar? Porque o texto diz: levantou os olhos e viu. Levantou os olhos e viu. Qual foi o pecado dele? Não é olho grande. Também não. Sabe qual é o pecado? Que nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Andamos pelo que cremos. Se Deus falou para você: trilha esse caminho, ainda que não tenha caminho, Deus vai fazer o caminho. É como João orou aqui: Deus faz uma porta onde não existe uma parede. Não é isso que você falou? Não tem muro, sei lá, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós somos guiados por um GPS espiritual. Quantas vezes eu já me perdi aqui mesmo na cidade de Rio Claro, que nós não somos daqui. Faz quase 2 anos que nós mudamos para cá, somos de São Paulo. Hã? São Paulo. Deus falou para a gente: abre uma igreja lá que vai ter um Moacir que vai entrar no culto lá, e nós viemos aqui. Então o que acontece? O GPS não é assim, você não sabe para onde você está indo. Imagine o senhor que trabalhou em aviação, teria como um piloto de avião ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, olhando só para o céu, sem nenhum tipo de... à noite, ou tempo fechado, teria como eles acertar a rota? Tem placas para você ler lá em cima? A 600 metros vira à direita. Ele tem que confiar nos aparelhos, ele tem que confiar no que a torre diz para ele, porque às vezes tem avião descendo lá, não é? E uma vez eu toquei com um rapaz que trabalhava em aviação, ele estava falando que existem vários níveis de que o avião voa. Então, por exemplo, tem aviões que estão não sei quantos pés, tá? Vamos por 1000 pés. Já tem um outro avião que ele tem que manter uma rota a 1500 pés, o outro, e assim vai. Então, quando você
vê um avião, a gente que é ignorante não sabe, mas quem é experiente sabe em quantos pés esse avião está, em quantos pés por isso, senão eles batem no ar. Então ele tem que confiar naquela bússola, ele tem que confiar nos instrumentos. E o crente confia no quê? Na voz do Espírito Santo e na palavra de Deus que fala ao seu coração. Você diz: eu não estou vendo nada, mas eu estou ouvindo a voz do meu pastor. Eu não estou enxergando nada, está tudo nebuloso, mas ele disse que o justo viverá da fé e não do que vê. Senhor, eu não estou vendo nada, estou vendo o meu corpo velho. Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Então o cristão não vive daquilo que sente, não vive da aparência, como a Agatha falou aqui, a aparência. O que a Bíblia fala sobre aparência? O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Pastor, deixa eu fazer uma observação. Faça. Quando Ló vai fazer a escolha, aqui na minha Bíblia está dizendo que ele olhou e viu a planície do Jordão. Sim. Isso quer dizer o seguinte: se ele olhando para o lado era plano, significa que um buraco do outro Ia ficar com... no mínimo era tudo que a gente vai cheio de montanha. Sim, outra coisa no texto, bem lembrado, né? E partiu para o Oriente. Não, aqui não. Um pouquinho antes. Ela era como o jardim do Senhor. Era tipo um lugar, parecia o Éden. Aqui quando fala do jardim do Senhor, era igual o Éden, a aparência. Como a terra do... Fala para mim, terra do quê? Terra do Egito. Segura aqui, ó. Se você ler esse capítulo um pouquinho antes de Gênesis, você vai saber que teve fome na terra e Abraão desceu com Sara, sua mulher, para o Egito. Ele ficou com medo de falar que Sara era sua esposa, mentiu, quase que morre, quase que o cara se deita, com certeza Deus ia matar aquele faraó. Olha o caos que Abraão causou. Só que o que Abraão fez? Ele fez uma coisa muito ruim. Ele levou a família dele, incluindo o Ló. Por isso que ele trouxe Agar, porque nesse momento provavelmente foi quando ele trouxe Agar. Quando ele desce para o Egito, Egito na Bíblia é símbolo do quê? Do mundo. Do mundo. Abraão se desviou. Olha o desviado aqui, ó. Abraão se desviou. Só que quando Abraão desceu para o Egito, levou Ló e a família dele, o que aconteceu com Ló? Ló sentiu o gosto do mundo. Agora ele quer uma terra que seja parecida com a terra do mundo. Deus precisa mudar os nossos apetites do mundo. Deus, para não acontecer com uma família de Ló. Agora você imagina a vida do Ló. Como que acabou a vida desse homem? O anjo falou para ele ir embora, ele foi parar numa caverna. As filhas deram de beber para ele, perdeu a mulher, perdeu os 2 genros, perdeu a mulher, virou estado de sal. Foi parar numa caverna. As filhas deram de beber, engravidaram dele, que deu origem a 2 povos, os Moabitas e Amonitas, que foram uma pedra no sapato de Israel. E a vida do cara terminou numa caverna. Tudo porque ele se apartou, né? Ele deixou de andar como homem de Deus, ele deixou de andar pela fé. Agora você imagina ele olhando para trás dizendo: maldito o dia que eu escolhi as planícies que pareciam os melhores lugares. Eu deveria ter ficado no centro da vontade de Deus, porque quando você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos chegam até você. Não seja guiado pela aparência,
mas seja guiado pelo Espírito. O senhor posso também aprender mais, descobrir um. Tá fraca a minha pregação. Experiência própria. Praticamente todos os dias da minha vida, a gente tem uma tendência a buscar a Sodoma da nossa vida. Sodoma da nossa vida, exatamente. Em momentos lá atrás, de repente, a gente começa a querer lembrar da Sodoma, entre aspas. Sim. Então a gente precisa aprender a falar passado Já se foi, aleluia. Ó, não sei quanto eu vou pregar de novo essa mensagem, talvez na quarta que vem, continuando aqui. Mas tem a armadura de Saul, tem o desencorajamento quando os muros estão pela metade, tem obstáculos que a nossa mente cria, família, laços familiares podem impedir também a gente de seguir Jesus, e os embaraços do pecado. Vamos continuar depois então essa série, essa mensagem? Se tiver uma série no quarto, a gente não quer. É que você falou que para continuar essa mensagem. Hã? Tá bom. Deus te abençoe, viu? Vem domingo aí, querido. Domingo faz 18 Deus abençoe, viu? Vai na paz. Tá bom, Deus abençoe, viu? Guarda no coração. Vai na paz, meu querido. Amém. Deus abençoe você. As portas estão abertas, viu? Deus abençoe, viu? Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Olha,